Você já procurou aquele Battle Shonen que não parece nada Battle Shonen, tem estilo e ainda por cima uma produção muito boa para você acompanhar? Então, seus problemas acabaram, porque hoje iremos conversar sobre o anime de Soul Eater. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cantinho do Ti, o seu podcast onde você vai escutar todas as opiniões de mim, o Ti, dos animes pedidos tanto na live na Twitch, @Ti_oficial, quanto os animes que eu estarei acompanhando e fazendo podcast exclusivo para eles, beleza? Hoje iremos conversar sobre Soul Eater, um anime lançado na temporada de primavera de 2008, apenas na mesma temporada que To Love You e Vampire Knight, e também a segunda temporada de Code Geass, 3 nomes de grande peso na comunidade otaku. Esse anime é a adaptação do mangá do mesmo nome, publicado na revista mensal Shonen Gun, onde foram publicados títulos como Fullmetal Alchemist, que pra mim é o melhor mangá já feito, como 666 Satan, ou 666 Satan. Essa é a segunda obra de Hatsumi Okubo, hoje republicada em uma versão especial pela JBC aqui no Brasil, dado que a primeira versão foi lançada no Brasil pela editora entre 2012 e 2014, com 25 volumes. Até o momento onde eu estou gravando esse podcast, já temos 8 dos 17 volumes previstos para a publicação desse especial, beleza? Porém, hoje a gente vai se focar unicamente, igual no episódio anterior de Windbreaker, na adaptação feita pelo Studio Bones, dirigida por Takuya Igarashi, diretor de Bungo Stray Dogs futuramente, Star Driver e Uran High School Host Club. Bom, para começar a falar de Soul Eater, eu quero primeiro começar falando sobre a sinopse oficial de Soul Eater aqui no Brasil, feita pela JBC, que diz o seguinte: Maka é uma artesã de foice, determinada a transformar seu parceiro, a foice sobrenatural Soul Eater, na mais poderosa Darkseid, uma arma que será utilizada pelo Dr. Morte, o diretor da Academia da Morte para Armas e Artesãos. Para conseguir seu objetivo, a garota precisa fazer com que Soul Eater devore a alma de 99 humanos e a de uma bruxa. Mas ela não é a única que deseja isso. Também estão nessa empreitada o ninja Blackstar e sua parceira Tsubaki, o filho do Dr. Morte e o perfeccionista Dapter Kid, e as suas pistolas, as irmãs Liz e Patty. E bom, pra gente conseguir comentar de Soul Eater, eu vou ter que separar esse podcast em arcos, tá? Primeiramente, eu vou apresentar o arco de introdução dos personagens, então vou falar sobre a visão que a gente tem sobre cada personagem. E aí, depois disso, a gente vai pro arco das lições corretivas e depois vamos pro arco da espada demoníaca, beleza? Então, você que está ouvindo isso aqui, já relaxa e fica tranquilão, porque a gente vai conversar bastante de uma maneira bem calma sobre Soul Eater. Então, caso você esteja assistindo, pode ficar de boa, porque eu não estarei dando spoiler do arco seguinte, tá? Então, caso você esteja querendo assistir Soul Eater ou assistindo Soul Eater, já fica tranquilo para acompanhar esse podcast junto com a tua experiência, que eu tenho certeza que não vai ser atrapalhada. Então, vamos pro primeiro arco do prólogo. So you can handle us, so cool, baby, o primeiro arco, que é o prólogo, se inicia na perspectiva de Maka, que é a nossa protagonista, uma artesã que anda junto de uma arma chamada Soul Eater, que é uma arma que se transforma em humano, né? E essa é a dupla principal da história, que de início cruza com um Kishin, que é um demônio, praticamente, que uma vez sua espécie inundou a sociedade
num mar de trevas que acabou, de certa forma, sendo um desespero para todo mundo, sendo assim, morte e a humanidade fizeram um trato para fazer uma academia para os artesãos e as armas para eles conseguirem enfrentar esses Kishins e impedir deles voltarem a atormentar a humanidade. Sendo assim, o primeiro Kishin que a gente encontra é Jack Stripador. Sim, uma referência ao serial killer Jack Stripador, que está atormentando a cidade, matando uma pessoa, pegando a sua alma e tentando, de certa forma, ganhar força novamente para conseguir se tornar forte o suficiente para enfrentar a humanidade e vencer, né? Sendo assim, a gente é apresentado a Mac e Soul, que juntos, numa dinâmica muito interessante, conseguem enfrentar o assassino e assim ficam faltando apenas uma alma para completar o objetivo de 99 almas de humanos e uma de bruxa para eles se tornarem pro Soul se tornar uma arma mais forte. Sendo assim, eles acabam cruzando com uma bruxinha gato chamada Blair, que acaba atraindo eles para uma batalha. E assim a gente tem o primeiro episódio da série. Que é um episódio muito interessante, que ele já apresenta a dinâmica do casal principal e de toda a ideia desse arco de uma forma muito coesa e com uma atmosfera muito interessante. Principalmente em relação ao anime, que eu acho que o a direção de arte do Norifumi Nakamura, junto com o design de personagem do Yoshiyuki Ito, que trabalharam juntos em Fullmetal Alchemist, traz um ar mórbido para Soul Eater, um ar gótico para Soul Eater, que se encaixa muito bem com o tema que ele tenta mais abordar, a roupagem que ele tenta abordar. Porque, vamos lá, Soul Eater, primeiramente, antes da gente começar a discutir sobre esse arco, é um Battle Shonen para ser visto no Halloween. Então, a gente tem bastante elementos que são muito evidentes em Naruto, em Jujutsu Kaisen, em Bleach, em One Piece e diversos desses outros Battle Shonen que a gente conhece. Entretanto, ele tem toda uma roupagem diferente, mais voltada pro Dia das Bruxas. Então, ele logo traz esse contexto do Dia das Bruxas, ele logo traz esse ambiente totalmente mórbido, roxo no céu, a lua mega esquisita, a lá Zelda Ocarina of Time, a lá Zelda Majora's Mask. Então, tipo assim, a gente vê bastante desse clima estabelecido e é algo que chama muita atenção no Soul Eater, que faz ele ser muito único. Tanto na forma da sua estética, quanto na forma de contar a história. E vocês vão perceber com o passar do tempo, principalmente no próximo arco. Porém, eu gosto muito desse primeiro episódio, que apresenta justamente essa dinâmica da Maka e do Soul, porque ele estabelece muito bem quem é a Maka, de uma maneira não expositiva e muito interessante, porque a Blair, que é a primeira inimiga deles, a bruxinha Blair, ela é uma personagem sexy. Ela é apresentada numa banheira, sensual, com um pouco de hate ali na cena, que praticamente exemplifica quem é ela, né? Para justamente conversar com o que é o Soul, que é a arma da Maka. E é muito interessante porque a gente logo já tem essas piadas do Soul tarado e ficar com o nariz sangrando na frente da garota. E a gente não vai muito entendendo por que é aquilo. Até porque a gente está sendo apresentado. Entretanto, quando a gente chega numa parte da história que a gente é apresentado ao Deathsight, que é o pai da Maka, e o Morte, a gente entende o porquê que aquilo foi construído daquela maneira. Dado que o Deathsight é um personagem tarado e que praticamente se separou da mãe da Maka e com isso está praticamente seguindo como um cafajeste e aquele é o olhar de homem para Maka, né? Esse olhar do homem cafajeste, do cara sexista que não tá nem aí pra nada, é movido pela força
dos hormônios, né? Então, isso já é apresentado pra gente e entra em conflito justamente com a ideia do que está sendo a inimiga principal ali da Maka e do Soul. Então a gente tem uma dinâmica que o Soul meio que trai a Maka, entre aspas, por um tempo ali, porque ele prefere ficar do lado de uma mulher bonita, a Maka se sente traída por aquilo tudo, e na verdade o Soul estava armando, porque, sabe, aspas, é muito bom. Caras legais não abandonam as suas companheiras. Cara, eu adoro Soul. Na dublagem PTBR, dado que o anime foi dublado na Atma Entretenimento, direção do Lucas Almeida, maravilhosa direção do Lucas Almeida, parabéns, Lucas. Ele, inclusive, deu o RT nos tweets que eu tava fazendo sobre as minhas reações do Soul Eater no Twitter. O Lucas é um amor de pessoa, espero encontrá-lo ele algum dia. Ele é maravilhoso e incrível. Cara, beijão, Lucas. Você é incrível. Ele dubla o Soul na dublagem, ele fala, né? Pô, caras maneiros não traem as suas namoradas, eu acho isso muito da hora. E aí a gente tem justamente essa contradição e o porquê que faz a dinâmica do Soul e da Maka funcionar, dado que o Soul é uma pessoa que não é igual o Deathsight, não é igual o pai da Maka. Sendo assim, a gente tem essa apresentação de uma maneira muito interessante num episódio que praticamente apresenta a dinâmica do casal protagonista, que é muito interessante, dado que esse episódio ele é muito assertivo em conduzir a narrativa de uma maneira inteligente. Então ele não te expõe as coisas, ele praticamente te faz pensar muito sobre o que está sendo construído, eu acho isso muito legal. E ele também é muito bem orquestrado, muito bem dirigido, as tomadas são muito boas, a fotografia é muito bem encaixada, dado que os personagens, a camada dos personagens ali é parecida com a camada de trás da cena, e eles entram muito assim em relação à iluminação, é muito bem construído, né? Eu gosto bastante da escolha, né? Das tomadas, o olho de peixe sendo usado em alguns momentos, a grande angular sendo usada, gosto pra caramba, então é um ótimo episódio, né? Eu acho que ele apresenta muito bem as coisas e ele já te dá esse ar do diferente, esse ar do, pô, esse anime aqui, ele é bem orquestrado e ele tem uma ótima staff, que é uma coisa que a gente vai passar a entender com o passar do tempo, né? E logo em seguida a essa apresentação da Maka e do Soul, que é o primeiro episódio, a gente vai pro segundo episódio, que é a apresentação do Black Star e sua parceira Tsubaki. Esse episódio eu já acho interessante, vamos conversar sobre o Black Star. O Black Star, ele é um ninja totalmente espalhafatoso, totalmente que quer chamar a atenção. Um resumo que eu tenho sobre o Black Star, que eu acabei adquirindo com o passar da história, é que ele é um Naruto. Então, ele é chato, ele grita e ele é totalmente idiota nos seus planos. Gosto que a apresentação do Black Star é justamente ele conversando sobre as táticas de ninja. E aí ele fica naquele conceito, ele fica orquestrando as coisas de uma maneira que parece que ele vai fazer as coisas darem certo. E quando as coisas vão acontecer, ele simplesmente estraga tudo e chama a atenção do Al Capone. Sim, o Al Capone da grande... O Al Capone do Poderoso Chefão. E ele chama totalmente a atenção de todo mundo. E aí ele estraga todo o plano. E a sua arma Tsubaki é levada a fazer ele sair dali. E aí a gente vai entendendo esse contraste do Black Star, que é a figura do Naruto, e a Tsubaki, que é uma figura um pouquinho mais retraída, mais parecida com a Hinata da vida, e ela praticamente é muito aberta para N coisas, o que faz a gente entender o porquê que ela anda com o Black Star, e a gente vai entendendo que o Black Star ele é um companheiro da Maki do Soul, e que ele é grande amigo do Soul, que é engraçado porque o Soul é uma arma e ele é um artesão, e a gente vai entendendo que ele é praticamente o rival do nosso protagonista, entre aspas. E é muito interessante porque esse primeiro episódio, ele vai apresentando como que o Black Star ele é egocêntrico, o como que ele se acha, o como que ele quer fazer as coisas acreditar, o como que ele quer fazer as coisas acontecerem e o como que ele acredita em si. Eu acho muito interessante essa questão dele acreditar em si, porque é um ponto exclusivo do personagem que eu acho que faz as pessoas gostarem dele.
ele ser esse cara que acredita muito e é bobão. Algo que me lembra bastante o Sop de One Piece, que sofre pela mesma coisa. Ele é um personagem muito egocêntrico, porém que acaba, de certa forma, sendo muito idiota e muito tapado. E a gente fica olhando e fica rindo porque ele é um puro tapado, né? Daí, ele é mandado para uma missão pelo Norte para conseguir chegar numa bruxinha, né, e matá-la, né? E é interessante dessa parte, porque ele é mandado para essa missão e ele ainda não tem as 99 almas, igual o Soul tinha no primeiro episódio. Ou seja, essa missão exclusiva para ir para essa bruxa é uma alma muito requisitada pelas pessoas daquele lugar. Então, ele ir seria meio que tipo, pô, eu vou cumprir o objetivo de acabar com essa bruxa. Porém, o Al Capone chega antes nesse lugar e ele é surpreendido por um samurai dublado pelo meu grande amigo Ricardo Daunt. Beijo, Daunt, você é incrível. Que praticamente serve como uma barreira para quem for passar a enfrentar aquela bruxa. E a gente não entende muito bem por que disso. Então vemos o Mifune matando todo mundo da gangue do Al Capone, o que já é uma construção de força, dado que, se você parar pra pensar, em muitos animes, a forma de você apresentar um personagem de uma maneira que ele seja forte é você dando um teto de poder e alguém vindo acabar com esse teto. Um desses exemplos é o rei boxeador de Dressrosa. Você que tá vendo esse podcast, você provavelmente lembra o nome dele, eu não lembro. Em One Piece, que é apresentado enfrentando um personagem que o episódio inteiro dele em Dressrosa no anime, que pouca gente deve ter assistido, mas eu fui uma das pessoas que sofreu, ele fica o tempo todo falando que aquele cara é incrível, ele é forte, não sei o quê. E aí chega o cara e enfrenta ele num soco e mata o cara. Né? Praticamente é isso que acontece. Ele mata todo mundo da gangue do Al Capone e fica muitas almas, mais ou menos umas 99 almas, olha, que irônico, ali no local. E a gente entende que o Mifune é muito forte. Sendo assim, o Black Star chega no local e ele depara com o Mifune e todas aquelas almas em volta dele. Então, ele tem uma luta, o Black Star e Tsubaki lutam contra o Mifune numa batalha que é resolvida quando o ego do Black Star é ferido. Olha só que inconveniente. Quando o ego do Black Star é ferido, ele consegue usar a tática de arma muito bem e ele vai matar o Mifune até que uma garotinha chamada Angela salva o Mifune. E a gente entende o porquê que o Mifune ele é tão incrível e protetor. Ele é o típico personagem Zaraki empate da vida, que é o fodão que tem uma garotinha pequena do lado, né? Eu gosto desse estereótipo, acho muito legal essa ideia de pai de menina. Sou grande fã. Então a gente é apresentado por um contexto que o Black Star ele pode adquirir aquelas 99 almas que estão ali em volta e conseguir a alma da bruxa que ele está indo enfrentar, e aí então ele ia conseguir virar uma arma. Porém, é muito interessante, porque nesse ponto ele chega e fala que não quer que seja tão fácil assim. E ele quer um tempo para conseguir de maneira honrada que a Tsubaki se torne uma arma mais forte. E é muito interessante porque a gente vai entendendo que o ninja mais honrado, o ninja mais egocêntrico, é também o ninja mais bobão e mais idiota que a gente possa ter. Então, gosto dessa dinâmica. Eu acho que é muito bem estabelecido. E esse segundo episódio, ele é muito cômico. Ele é muito divertido, sabe? Tudo que envolve o Black Star é muito divertido. E eu gosto bastante. De fato, assim, do personagem. Eu acho que o único ponto do Black Star que me incomoda é uma relação do Eit com a Tsubaki, que aí eu vou comentar mais pra frente quando a gente for falar do Eit de Soul Eater no geral. Beleza? Sendo assim, vamos para o terceiro desse... Sendo assim, vamos para o terceiro grupo principal, que praticamente faz parte da dinâmica do que é Soul Eater, que é o grupo do perfeccionista Death the Kid. Essa é a melhor dinâmica de personagem protagonista de Soul Eater disparado pra mim. Porque vamos lá, o Death the Kid, ele é um perfeccionista fissurado por uma questão específica chamada simetria. Ou seja,
Desde a sua apresentação, no qual eles estão enfrentando um ladrão muito forte que está com inúmeras almas para alimentar os Kishins e trazer eles de volta, a gente é apresentado ao Death the Kid de uma maneira muito estilosa, aparecendo com sinueta, naipe Batman da vida, numa noite e tal, e ele é muito incrível, não sei o que, e aí ele desce, puxa suas armas, e quando as armas vão se materializar em forma humana, as irmãs Liz e Patty, a Patty, que é a figura mais desajeitada dessa dupla, que traz a Liz como uma figura um pouquinho mais certinha, está numa pose totalmente errada. Na simetria no qual eles organizaram para uma pose meio de tokusatsu da vida. Sendo assim, o Death the Kid, ele se distrai com a Patty, começa a dar bronca nela, e assim o cara foge. Já dando a entender que a simetria vai ser algo que vai trazer um incômodo pro personagem com o passar do tempo. Essa é uma questão que eu acho muito legal em Battle Shonen. Eu gosto quando é apresentado. Quando o personagem tem uma cena de apresentação que exemplifica muito bem quem é ele. Por exemplo, no Fullmetal Alchemist, o Alquimista de Gelo, ele tem uma cena que mostra exatamente quão nojento ele é. Logo no primeiro episódio. Eu sei que é um episódio filler, entre aspas, já que ele é um episódio original do anime. Porém, ele já apresenta muito bem quem é o Alquimista de Gelo e o que a gente vai ver com o passar do tempo em Fullmetal Alchemist. Essa cena do Death the Kid, ela é perfeita. Ela exemplifica o gatilho da piada, o que vai conduzir o personagem até então, a dinâmica de cada personagem, como funciona cada uma, dado que a Liz, ela não suporta o Death the Kid ser tão fissurado a simetria, e também apresenta o como é mimado o Death the Kid, que é um ponto muito interessante, né? Que elas ficam amaciando o ego do Death the Kid, falando que, você não é tão ruim assim, você vai conseguir dar a volta por cima e tal. E eu gosto bastante dessa dinâmica, porque justamente apresenta o personagem de uma maneira coerente com ele mesmo. Eu gosto de como o Soul Eater apresenta isso. E uma das coisas que fazem essa dinâmica de personagem ser a minha favorita é o próprio episódio no geral. Porque aqui eu vou fazer um resumão do episódio, mas é tudo pra eu dar o contexto do porquê que eu gosto tanto da dinâmica dos personagens. A gente é apresentado a uma missão de caçar uma bruxa que está no Egito. Está controlando as múmias em um formato meio de pirâmide da vida, que ela controla uma múmia que controla diversas múmias, e aí fica controlando diversas múmias, e aí é o jeito que ela está seguindo, controlando aquela pirâmide. Sendo assim, eles são mandados para o Egito e eles vão tentar resolver aquela questão. Quando eles entram na pirâmide, a primeira coisa que eles se deparam é com simetria, né? E ele acha aquilo perfeitamente simétrico, e ele adora como que aquela pirâmide é feita, não sei o quê. E a Patty é uma figura que já é apresentada como a peituda burrinha das duas, né? Esse estereótipo ele é óbvio em animes, tem diversos outros. E um ponto que me traz um pouco mais pra gostar da Patty do que uma Orihime da vida é que além dela ser uma cabeça de vento, ela é muito hilária em tudo que constrói a personagem. Dado que ela está nem aí pra nada, dado que ela é uma cabeça de vento. Ou seja, ela está andando na torre e chega todas as múmias. E ela acha irado as múmias estarem ali, né? Enquanto a Liz odeia aquelas múmias do fundo do coração. Então a gente tem ali uma dupla de que uma está cagando e a outra está tipo, vamos sair daqui porque eu odeio essas merdas. Ou vamos enfrentar elas de uma vez por todas. Quando a coisa começa a apertar, elas vão procurar a figura, né, que praticamente impõe elas e luta, usando as duas pistolas que são elas. Porém, o Death the Kid, perfeccionista como é, lembra que um quadro na casa dele está assimétrico. Então, ele vai embora do Egito, partindo para sua casa de novo para consertar o quadro. Cara, quando isso aconteceu, é aquele clássico momento que tu não acredita o que o personagem está fazendo. E aí, as coisas não acabam, porque simplesmente
elas são obrigadas a enfrentar as múmias e elas praticamente fazem uma autogestão de arma. Então a Patty pega a Liz e dá tiro com ela, a Liz pega a Patty e aí dá uma doideira. Mano, muito legal essa dinâmica. E elas vão avançando até chegar na Esfinge, que é onde estava o objetivo deles, dado que a bruxinha estava ali na frente da Esfinge e a Esfinge come a bruxinha, praticamente mostrando que ele é mais forte do que aquela bruxa que é aquele inimigo, né? Sendo assim, as meninas não conseguem enfrentar. Death the Kid, ao chegar em casa, percebe que o quadro não está assimétrico e ele está completamente louco. Então, ele volta pro Egito. E nisso, ele encontra a Patty e a Liz encurraladas. Porém, entra um ponto muito importante. A Esfinge é perfeitamente simétrica. E dado que foi apresentado no primeiro momento do personagem, ele não vai enfrentar nada perfeitamente simétrico. Então a gente entra num ponto do personagem que eu acho muito interessante. Ele não consegue enfrentar naquela condição. E isso traz um limitante muito forte pro personagem. Que eu gosto. Gosto quando tu trabalha limitante narrativo. Porque você se desafia a fazer algo fora do teu escopo. Sendo assim, qual seria a solução para ele conseguir enfrentar a Esfinge? O que vem de dentro da Esfinge. Que é o faraó, que é extremamente assimétrico e extremamente horrível. Design. Death the Kid fica puto, puxa a Patty e a Liz, mete bala na Esfinge. E então ele acaba, querendo ou não, consequentemente, destruindo a pirâmide perfeitamente simétrica que ele amou. E isso faz ele ficar triste de novo. E assim ele tem que ser mimado pela Liz e pela Patty. Esse é o primeiro episódio de apresentação do Death the Kid, episódio 3. E cara, esse episódio é redondinho. Porque ele já apresenta como é que vai ser a dinâmica do personagem do episódio no começo. E tu vai entendendo quem é o personagem de uma maneira muito boa. Sabe? Eu gosto dessa dinâmica também, o trio caótico, sabe? Que é puro caos, cara. O Death the Kid é totalmente psicopata em simetria. A Patty é uma psicopata que não liga pra nada. E aí tu tem a Liz, que é uma completa pessoa que, tipo assim, é medrosa pra caramba. Então vai ter inimigos, assim, na temática de Halloween, que é o anime, que vão fazer ela ficar cheia de medo. E traz esses momentos caóticos de dinâmica de grupo, que eu acho muito legal. Então, eu já gostei pra caramba de como foi apresentado toda essa questão envolvendo esse trio exclusivo, né? Foi um trio, assim, que eu amei. A Patty é a minha personagem favorita de Soul Eater até então. Eu gostei muito de como isso foi apresentado, porque deixa muito exemplificado pra gente como que vai ser essa dinâmica. E eu gosto pra caramba. Além de um ponto sobre o design de cada um, né? O Soul, ele tem um design com aquela sua touca muito estilosa, que remete a que ele adora estar no estilo, ele adora se cuidar, né? Então, a gente entender, e aqui mérito pro design de personagem, que o Soul, ele é uma figura que se acha maneira demais, faz todo sentido com o design dele. Dado que ele se veste de uma maneira que remete que ele é maneiro demais. O Black Star ser um ninja que chama a atenção e usar cabelo azul, não ter nada a ver com o arquétipo do ninja, que é uma coisa que dou até mérito pro Naruto, né? Dado que ninjas não eram igual são tratados na ficção, tá? Um contexto de Japão aí pra vocês. Então, ver um ninja totalmente espalhafatoso é muito legal também, né? E aí tu tem a Tsubaki, que é uma figura que usa roupas muito pra se cobrir e tal, e ele mostra o ombro. Então, tipo, já mostra que, tipo, tem essa diferença no design dos dois que apresenta o personagem, né? E a gente tem o Death the Kid, que é um personagem, obviamente, feito pra você achar incrível. Ele é o personagem Levi, ele é o personagem Sasuke, ele é o personagem feito pra você olhar e falar, esse cara é lindo, né? Porém, tem um ponto nele, que é o cabelo dele ser assimétrico, o que traz essa questão de autoestima dele, que eu acho que é muito legal. Porque o cabelo diferente, igual a gente viu em Windbreaker,
que é a mesma questão até, porque o cabelo também é preto e branco, o cabelo diferente, ele atrai as pessoas. Então o Death Kid, ele é atrativo. Porém, ele é um completo idiota. E é legal ele não gostar do cabelo dele também, porque só mostra o quanto que ele não é pra se levar a sério. E essa é uma questão do Death Kid que eu acho muito boa. Porque ele é um personagem perfeitamente feito pra você achar ele incrível. E ele é um idiota. E ele funciona muito bem sendo um idiota. É que mérito pro design de personagem, que é muito bem feito. Sabe? Tipo, é muito bem orquestrado tudo isso. E eu acho que ele desenvolve as coisas de uma maneira muito interessante. Um ponto aqui que eu quero levantar, agora que a gente falou da Liz e da Patty, que tem uma piada logo no início do Death the Kid zoar a Patty e a Liz, falando que os peitos das duas são assimétricos. E aí eu vou conversar um pouco sobre o que eu acho do It de Soul Eater, beleza? Vamos lá. Cara, eu tenho uma visão sobre It que é um pouco não tão radical assim, tá? Porque eu entendo o problema que é o olhar masculino e a sexualização, né? Então você trazer uma hipersexualização, essa ideia de eu tô fazendo essa personagem mega peituda pra agradar o homem, esses arquétipos de It e todas essas cenas que são feitas pra trazer aí, desculpa a palavra, o otaku pervertido pra sala, né? Eu acho que é esquisito. Eu não gosto, tá? Porém, tem uma questão aqui que entra um pouquinho na idiota. Entra um pouquinho no papo idiota que foi levantado, né? De ete artístico que não existisse. Que é uma perspectiva do uso narrativo, né? E eu acho que o Soul Eater, ele traz uma relação com o eti em algumas relações que fazem todo sentido para a construção da cena. Deixa eu dar um exemplo. A própria Blair, que era uma bruxinha, que na verdade não é uma bruxinha, e eles falharam ali no plano de ter 99 almas e uma alma de bruxa, dado que eles foram enganados pela Blair. E tem toda essa quebra de expectativa que faz a gente olhar pro Soul e pra Maca sendo aquele objetivo clássico de tipo, voltamos ao começo, e aí então vamos entender o que está acontecendo de fato. É uma boa maneira de você apresentar as coisas, inclusive. A Blair, ela é apresentada como uma personagem sensual, né? Pra ter esse sentido de dar esse contraponto com o que é o Deathside, né? Então, tem um uso narrativo pra isso no primeiro episódio, que é super importante. E vai ter outros usos com o passar dos episódios, inclusive tem uma cena mais futuramente que envolve o Soul também e ela, que eu acho muito boa em relação à construção de piada. E essas cenas exclusivas, até as cenas do Death the Kid, elas têm um uso narrativo, né? Que é ou mostrar o quão absurda é tal coisa, ou mostrar o quão espalhafatoso é tal coisa também, né? Então eu acho que nesse ponto da comédia do Soul Eater, eu acho que a dosagem do eti nisso é boa. O meu grande problema é quando isso não tem contexto pra acontecer e só é gratuito. Por exemplo, o Black Star. Eu não gosto da dinâmica de como o eti é mostrado com o Black Star. Porque eu sinto que é gratuito. Eu sinto que não faz sentido nenhum o Black Star ter aquelas cenas dele subir nas fontes termais para ver a Tsubaki pelada. Eu não vejo sentido, gente. Desculpa, eu acho uma cena ruim. Nesse sentido, assim, de tipo, eu não entendo porque aquela cena existe. E poderia. O personagem funciona com outras piadas dele ser um ninja bobão do que ele ser um pervertido. Tá? Então, eu tenho muito essa versão dúbia sobre o eti de Soul Eater, que aí também entra um ponto sobre o eti na narrativa geral. Eu não acho que você mostrar alguém de maneira sensual, ou você trazer um olhar da comédia envolvendo o sexo, ou o sexy, de uma maneira sutil, como os japoneses fazem, em alguns pontos seja ruim. Eu não acho, tá? Por exemplo, existem animes que trabalham a comédia em torno disso e que são muito bons. Por justamente isso ter um contexto e um sentido narrativo. Tanto para comédia, tanto para outras coisas. Porque é uma comédia. It é uma comédia. Mesmo ele sendo algo para ser sensual, ele é para fazer você rir. Né? Ele é para ser idiota. Essa é a ideia do It. Concebida, você pode ver isso com o passado de muitos animes. Se você assistiu muitos animes, você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Porém, eu tenho um grande problema com esse It
desnecessário, entre aspas, né? Que é o eti que não faz sentido com o tom da cena. Ou com o tom do personagem. E que só tá ali pra fazer o público rir pra algo que não faz sentido, tá? Que tira da imersão. Esse é o grande ponto de eti, que me pega pra caralho e eu não gosto, tá? Dessa construção do eti, que ele te tira da imersão. Porém, quando o eti não me tira da imersão e quando ele faz sentido narrativo, eu não consigo culpar, tá? E aí pode ser um erro da minha visão, eu sou um homem também, então a minha perspectiva é totalmente diferente de uma mina que esteja talvez ouvindo esse podcast. Então, caso você esteja ouvindo e discorde de mim, pode redigir, tá? Pode redigir aí no Spotify, eu vou estar lendo, tá? Pode redigir no YouTube também, se você discorda de mim e tal. Mas esse é meu ponto de vista. Eu acho que quando o uso narrativo é bem utilizado, não importando como seja um elemento, eu acho que é justo, tá? E principalmente quando não ocorre a hipersexualização. Dou um exemplo de um dos meus mangás favoritos, o Chainsaw Man, que é um mangá que usa da sexualização muito tempo para construir o personagem do Denji ou para construir atmosferas, né? O meu grande problema com Chainsaw Man, exclusivamente, é como ele utiliza os personagens femininos no geral. Não no contexto de, estão sexualizando, mas no contexto de, essa personagem, ela só é isso. E só. Ela não é uma personagem que eu acredito, tá? Mas o Chainsaw Man trabalha muito bem essa questão do eti no geral, né? Então, eu não tenho um grande problema com o eti, tá? Ou o uso do sensual em anime. Meu grande problema é usar isso de maneira que te tire da imersão. Esse é o ponto que mais me pega e é um ponto que eu estou comentando sobre Soul Eater, que também tem algo parecido em Fire Force. Foi levantada essa questão em Fire Force, dado que Fire Force também tem um eti pra comédia. É uma questão que o Atsushi Kubo gosta de usar, tá? Ele gosta de usar o eti pra comédia. Então, isso tem tanto em Soul Eater, tanto em Fire Force. Mas aí vocês dizem se vocês concordam ou discordam de mim, tá? Esse é um ponto que eu já estou levantando aqui, que eu posso voltar a falar numa das séries de podcast sobre Soul Eater, dado que esse é um tema que vai voltar. Eu tenho certeza que vai voltar. Beleza? Então é isso. Sendo assim, temos os 3 grupos de protagonistas apresentados. Agora vamos conversar sobre o arco das lições corretivas. It's on you. Can handle us, so cool, baby, scandalous. O arco das lições corretivas se inicia justamente após ocorrer a morte do professor Cid, no qual foi apresentado no último episódio do arco do prólogo. E esse arco, em suma, ele é um arco de apresentação do mentor da escola e dos nossos protagonistas. É praticamente como se fosse a cena dos guizos do Kakashi. E aí eu vou te explicar o porquê. Bom, esse arco começa com a morte do Cid e a gente entende que ele foi assassinado com uma estátua da liberdade na cabeça e, sendo assim, alguém está utilizando o seu corpo como um zumbi para conseguir atormentar os alunos e se torna uma lenda urbana tudo isso. Sendo assim, é convocado a dupla de duplas, que ficou meio confusa a frase, mas é literalmente isso, Maka e Soul, Black Star e Tsubaki, que é uma dupla que eu já apresentei aqui, que são praticamente as duplas rivais da ideia da história. E é muito interessante ver os 4 personagens interagindo, porque é uma dinâmica são 3 pessoas que são puro caos, que é o caos do Soul, Black Star e da Maka, e temos a Tsubaki, que é uma figura um pouquinho mais calma. E a gente tem as cenas acontecendo e tudo sendo muito caótico num ambiente que a gente não tem o controle do que vai acontecer. Isso é muito interessante porque os 4 em tela funcionam da mesma maneira de que o grupo do Death the Kid funcionou no último episódio. E esse é um ponto que eu gosto pra caramba dessa interação dos personagens, porque eles conduzem tudo de uma maneira muito cômica. E tu ri pra caramba, cara. É uma parada, tipo assim, Soul Eater é muito bom em fazer interação de personagens. Acho que é um dos pontos, assim, perfeitos, assim. Sabe?
E eu gosto de como esse arco é arquitetado, e aqui eu vou sair um pouco do escopo de personagens para falar um pouco sobre composição de série. Eu gosto como esse arco ele é pensado no anime. E aí eu não sei do mangá, você diz aí se você leu ou não, se é parecido. Mas o ritmo e o pacing desse anime, ele é muito bem pensado. Tipo, ele é muito arquitetado de uma maneira de que você possa absorver todas as informações de maneira explicadinha aos poucos. Porque, vamos lá. A conclusão que esse arco é um arco de apresentação de mentor, como se fosse os guizos do Naruto, é uma conclusão que você tem depois de você assistir, tá? Então eu estou dizendo isso aqui, concluindo que você terminou de assistir todos os episódios desse arco. Porque, com o passar do tempo, esse arco ele vai se transformando. E aqui, uma questão que eu vou falar sobre roteiro mesmo, roteiro de série, né? Que é o que faz funcionar muitas das vezes essas séries, e principalmente anime, que é um pouco diferente da ideia ocidental de série americana, por exemplo, que é um pouquinho mais episódica, essa ideia de que tudo importa, sabe? E todas as apresentações vão culminar num grande arco. Essa ideia do arco, né? Eu acho que o anime de Soul Eater consegue fazer isso de maneira muito boa. Porque, por exemplo, esse arco exclusivo, o Akatsuki Yamatoya, que trabalhou em Gintama e Zatch Bell, que são dois colossos da indústria, ele consegue condensar muito bem e apresentar as expectativas, construí-las e subvertê-las com o passar dos episódios. Porque cada episódio, e aqui eu estava me atentando, é que eu estava ouvindo minhas anotações, que eu faço por som, né? E aí é pura inspiração do Kitsune. Até porque esse podcast é uma pura inspiração do podcast do Kitsune. Eu também faço anotações em áudio pra fazer os episódios. Acho que isso funciona muito melhor pra mim do que eu escrever. Tá ligado? Escrever eu perco a atenção no episódio, então acho bem melhor. Terminei o episódio, falo de tudo que eu gostei. E cara, é muito curioso como que o início desse arco ele aparenta estar tudo certo. E aparenta que eles vão enfrentar um grande antagonista da série. E aí tu tem o episódio 2 e esse antagonista da série, episódio 5 no caso, esse antagonista da série, ele é um cara que teve relação com o pai da Maka. E aí tu traz o episódio final e ele é o mentor deles. Sabe, ele tem essa construção. E no meio disso tudo, dessa subversão, tem um tema. Isso é muito legal. Cara, sério, eu babo demais Soul Eater. Porque ele tem um tema. E ouvindo, ficou muito claro. Que é a relação de química. E você vai falar, tia, mas o primeiro episódio, o primeiro arco também foi a mesma coisa. Sim. Mas aí entra num ponto que vamos relembrar. Soul Eater é um mangá shonen. Né? Battle shonen. Shonen de lutinha. Né? Shonen de lutinha tem um conceito que é muito interessante pra vocês entenderem. Que é, ele tem que ser claro em quem é os personagens pra quem for pegar o volume qualquer. Tá ligado? Exemplo, pegar Naruto. Se você pegar o volume 4 de Naruto, você vai entender exatamente quem é o Naruto, quem é o Sasuke, quem é a Sakura. Entendeu? Soul Eater, por ser um shonen de lutinha, ele precisa também, né? E ele é muito bom nisso. Reapresentar os personagens. E aí, esse conceito das almas, como é que ele é? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem a situação do cemitério. E o Cid, ele é um zumbi e ele tá lá no cemitério fazendo as coisas acontecerem. Como as coisas não estão dando certo, Maka e Soul remetem a um último recurso. A chamada ressonância da alma. Que é um conceito de vibrar a sua alma na mesma sintonia do que seu parceiro, o artesão e a arma, no caso. Sendo assim, eles atacam com caça às bruxas, que é um ataque muito forte que acaba, de certa forma, acertando o oponente. Eles treinam esse caça às bruxas, porém, eles acabam errando esse caça às bruxas. O que é muito interessante porque entra num ponto de subverter uma expectativa de algo que poderia servir como Deus Ex Machina naquele momento. Porque, do nada, o caça às bruxas existe. Ele não foi setado antes, né?
E aí ele é apresentado e ele iria ser uma solução. O Soul Eater não gosta de trabalhar isso, ele subverte a expectativa. Né? Sendo assim, a gente avança. Dado que o Cid ele é capturado pelo Black Star, e ele é até evitado de ser morto por a marca ter errado o Caça às Bruxas. Ele é capturado pelo Black Star usando as habilidades de ninja dele. O que é muito interessante, porque já constrói, né? As habilidades de ninja do Black Star não vão ser esquecidas. Na verdade, nada em Soul Eater até então está sendo esquecido. Sendo assim, vamos para o cara que está organizando essa questão dos zumbis e que está fazendo todo esse caos acontecer. Que é o professor Frankenstein. Que de início não sabemos que ele é professor. Só sabemos que ele é um antigo aluno muito incrível da escola da morte. O que faz todo sentido ele ter essas habilidades de uma maneira muito crescidas e todo mundo temer ele, né? E a gente tem todo um episódio construindo uma expectativa em relação a ele ser um cara que torturou o Deathside, que é o pai da maca, que fez as coisas acontecerem e que ele é de alta periculosidade. E os nossos protagonistas veem a alta periculosidade dele nas informações que ele gerencia. Porque a gente começa a entender como que funcionam as próprias almas e como que funcionam a distinção de certos usuários para outros. Que, por exemplo, a gente entende de que existem pessoas em Soul Eater que conseguem ver as almas das outras pessoas. E pessoas que não conseguem. Isso tudo apresentando os personagens novamente. Porque você precisa entender quem é cada personagem. Dado que você pegou o volume agora, o mangá, né, no caso. Você pegou o volume do mangá, você precisa entender quem são os personagens. Você não leu o volume 1, tu precisa entender. Pra você entender, nada melhor do que você ter uma recapitulação de cada um dos personagens, vendo como são cada químicas de cada personagem. Você vai entendendo como que cada um funciona. A alma da Tsubaki, ela é mais reprimida e mais aberta às novas coisas, e o Black Star é um completo egocêntrico. Então faz totalmente sentido a Tsubaki ir de cabeça no que o Black Star falar, porque ela tá querendo viver novas aventuras. A Maka é uma alma mais... ela se atenta mais aos detalhes. E o Soul Eater, não. Então faz todo sentido eles terem uma química naquele ponto. E aí, a gente não precisa ver a alma do trio do Death the Kid, porque o trio do Death the Kid, ele já é muito bem setado no geral. Você entende quem são os personagens pela própria dinâmica deles. Você não precisa ter um recap de como eles são, porque foi o último a ser apresentado e está fresco na memória do leitor. Dado isso, a gente tem o Death the Kid observando aquelas figuras, que também é uma construção narrativa. Né? Daí, a gente está conversando sobre compatibilidade e sobre almas. Tá? Que é o nome do anime, Soul Eater, né? Faz todo sentido. Dado que a gente é apresentado a essa questão, né, das almas, a gente passa a entender quem são os recortes. As pessoas que conseguem ver as almas das outras, como a Maka Tsubaki, elas têm uma certa vantagem de prever o ataque e ser mais prevenidos, tá? Porém, existem pessoas que não conseguem ver essas almas, como o Black Star e o Soul. Esses têm uma vantagem, que eles não temem o que vem por aí, porque eles não conseguem ver o nível de poder da pessoa que está vindo. Ou seja, eles não temem nada, tá? E essa diferenciação traz uma dinâmica melhor para quando você for separar esses personagens. Porque você seta exatamente o porquê que eles funcionam. Isso é muito bom em relação a você construir dinâmica de personagem. Saber quem é os seus personagens e como eles funcionam, tá? E aí a gente entra num ponto. A Maka, por conseguir ver as almas, observa a grandeza da alma do professor Stein. Nisso, ela teme o professor Stein. Então temos uma das melhores cenas que seta como que a confiança da Maka do Soul Eater é muito bem estabelecida. Que é o Soul Eater não ligando pro nível de poder do cara e acordando ela, falando que isso não importa.
e que o que importa é eles lutarem por eles mesmos. Sendo assim, Maka e Soul se arriscam para enfrentar o Stein. E aí a gente é a entrada sobre a inversão da expectativa. Porque o Stein, ele é o professor deles. E aquilo foi uma lição corretiva, nome do arco, pra fazer eles entenderem melhor como que funcionam as batalhas no mundo e pra gente entender também como que funciona cada estabelecimento de personagem e como que funcionam as almas naquele contexto. E, cara, isso é fechado de uma maneira tão interessante, porque após ser revelado toda a face, que ele é um professor e tal, e você entender até o porquê que o Cid foi atacado, né? Dado que o Stein é o verdadeiro professor deles e o Cid seria mais ou menos o substituto ali junto com o Deathside. A gente tem um fechamento com o episódio 6, que pra mim é esplendoroso, tá? Que episódio lindo. Dublado é maravilhoso ainda, tá? Recomendo vocês verem o dublado, maravilhoso. Pô, é incrível, cara. Que trabalho. O episódio 6, ele já começa com o Stein dissecando o corpo, né? E essa é a primeira lição que ele já conduz, que é uma piada muito interna do autor, do Kubo, que vai fazer muitas piadas assim, com o passar do tempo, tá? Então, já é muito legal esse estabelecimento da comédia de Soul Eater, que eu gosto, cara. Cara, sério, uma das questões que eu mais gosto, e você que é escritor, uma dica. Tenha suas coisas que vocês gostam de fazer, suas babaquices que vocês gostam de fazer. Porque, cara, eu vejo muito das pessoas, não muito no meu ciclo, mas eu vejo muito das pessoas querendo agradar as outras, né? Tipo, cara, eu vou escrever algo e isso é muito bom narrativamente, não sei o quê, e esquecem de se divertir, tá? E um ponto perfeito pra quando você escreve é você se divertir. Eu, por exemplo, na minha web novel, que eu não vou estender muito, mas se chama Marca da Vontade, se vocês quiserem ler, vocês podem encontrar nos meus perfis, é publicada no Tapas e tal. Eu gosto muito de fazer cenas de comédia específicas de coisas muito idiotas, com interações de personagens. E é uma coisa que narrativamente não agrega muito. Porque é algo que eu gosto de fazer, cara. É o que eu acho legal. Eu gosto de sentar e escrever. E eu percebo muito isso no Kubo também. Tem coisinhas de Soul Eater que só o Kubo vai fazer. Porque só o Kubo gosta desse tipo de piada. Ainda mais vendo o repertório dele, né? Lendo Fire Force, entendendo o que é Fire Force também. Cara, você entende facilmente que é uma história do Okubo. Porque ele tem a sua assinatura, ele tem coisas que são só ele que faz. E essas piadas específicas que ninguém ri, muito específicas, que você pode rir em algum momento, mas são feitas pra ninguém rir, só ele, funcionam muito bem. Essa questão de secar corpo é engraçadérrima, assim. Tá ligado? E aí a gente segue para o primeiro dia de aula de Death the Kid, o filho do Morte. Que obviamente ia gerar curiosidade pra todo mundo, porque ele é o filho do diretor, o mimadinho. Eu preciso ver o que ele vai fazer. Aí, voltamos no tema da compatibilidade, que é o tema desse arco. Logo, voltemos ao tema do arco, dado que aqui estamos numa série que constrói o roteiro de maneira muito boa. O tema do arco é sobre compatibilidade. E eu tenho um fun fact, que é uma curiosidade. Quando eu vi que o Soul, uma arma, era amigo do Black Star, um artesão, a primeira coisa que eu pensei em relação à dinâmica de personagem seria muito legal ver eles lutando juntos. Dado que, se o Soul é uma foice e o Black Star é um artesão, ele vai conseguir usar o Soul, né? Daí a gente tem o tema da compatibilidade de volta. Com o Soul e o Black Star indo até o Death the Kid pra enfrentá-lo. E é muito engraçado, porque o gatilho que faz o Death the Kid querer lutar com eles é porque o Black Star quebra uma das partes da escola simétrica do pai dele, que era maravilhosa. Então ele fica puto e vai lutar com os dois. Daí, a gente tem a luta dos dois. E de maneira muito cômica, muito bem explicada, né? Dado que eu entendi, eu me acho burro pra entender dinâmica de poder. Então, se eu entendi, irmão, você vai entender. Tá ligado?
a gente tem a compatibilidade voltando. E o quanto que isso afeta cada um. Porque no meio da batalha contra o Death Kid, o Soul tenta virar uma arma pro Blackstar usá-lo. Porém, o Blackstar acha o Soul totalmente pesado. Por quê? Porque a alma deles não é compatível. Dado que as personalidades deles são muito parecidas. E eles são tapados em estar lutando em equipe. E também tem um agravante de que os dois não conseguem ver almas. Então, isso faz eles pouco se conectarem com as almas. Sendo assim, obviamente, não deu certo a compatibilidade entre os dois e os dois apanham pro Death the Kid. De uma maneira genial. Uma das melhores cenas fácil de Soul Eater. Que é uma cena super cômica, deles correndo um pro outro, num formato meio novela, e aí eles meio que terminam porque não dá certo. Cara, é muito engraçado. Essa cena em português é engraçada, eu postei no meu Twitter, recomendo você ver lá. Muito boa essa cena. Eu não consigo explicar o quanto que ela é engraçada. Principalmente dublado. Nossa, incrível. E aí a gente vai entendendo quem são aqueles, né, e o porquê que eles funcionam como duplas desse arco das edições corretivas. E ainda temos o retorno do ver almas. Dado que as meninas, a Maki e Tsubaki, conseguem ver a alma do Death the Kid, por isso temem. Entretanto, os meninos não. O que faz eles lutarem e quebrarem a cabeça. Daí, a gente vai pensando, pô, se a alma do filho do Morte é assim, o Morte deve ter uma alma incrível. E aí o Morte aparece, o diretor da escola aparece. Né? Tanto pra mimar o filho, tanto pra aparecer ali e tal. A Maka decide olhar pra alma do Morte. Dado que ela tá olhando pra alma de todo mundo, olhou pra alma do Stan, olhou pra alma do Death the Kid e eram almas muito fortes. A alma da Morte deve ser muito forte também. Ao observar a alma da Morte, ela não vê nada. E aí então, o arco termina de uma maneira genial. Dado que a câmera abre, final de episódio, e a gente observa uma aura, que é a alma do Morte, que cobre toda a cidade. Sendo assim, entendemos que o Morte é a figura mais forte daqui. Você entende facilmente quem é o personagem e a sua grandeza pelo conceito do Morte. E aí acaba o arco de maneira incrível. Um arco sólido, bem pensado, bem orquestrado e muito divertido. É isso que Soul Eater é. É isso que vamos ver daqui pra frente. It's on you. Can you handle us? So cool, baby, scandalous. O último arco que iremos comentar nesse episódio é o arco da Espada Demoníaca. Arco que serve para apresentar essa cuja é o nome do arco, tanto quanto a Espada Sagrada, Excalibur. Então vamos lá. O arco da Espada Demoníaca ele é muito bem setado em um ponto específico. É mencionado pelo Stein que a arma demoníaca está na Itália. Sendo assim, é construído pra gente que essa espada ela é amedrontadora, dado que o próprio Deathsight, depois de um papo ali sobre ter um medo do Stein mexer com ele de novo, já que ele era o fruto do diversos experimentos do Stein, a gente vê o quanto que eles têm medo dessa arma que está na Itália. E, sendo assim, são mandados para essa missão Soul e Maka, os nossos protagonistas. Apenas eles, dessa vez. E é muito interessante porque a própria apresentação daquele ambiente já demonstra um estranhamento do Soul com as pessoas daquele lugar. Muito por conta do que eles falam, das coisas que ele veste, de muitas outras N coisas e de serem marginais mesmo, em alguns pontos. Sendo assim, a gente tem a construção de uma cena super hilária do Soul saindo na porrada com todo mundo por causa do jeito que fala, que é um pouquinho problemático, só um pouco, mas enfim, seguimos no Soul Eater sendo Soul Eater. Daí então a gente vai seguindo e a gente entende
que eles estão indo atrás de um certo Kishin daquele lugar, que é um Kishin tão irrelevante pra mim que eu não lembro o nome. Deve ser outra referência de outro assassino da vida real. Sendo assim, eles enfrentam esse Kishin. Entretanto, da lua surge uma pessoa que manda em tons de vozes sedutores ordens para uma certa menina chamada Crona, que é uma menina de cabelo rosa que usa vestidão até os pés, bota e uma vibe bem gótica da vida. Ela parece muito uma freira e logo de início a gente já fica curioso com o porquê que ela está sendo mandada por essa mulher que praticamente faz a espada demoníaca ser parte com o corpo dela. Sendo assim, depois dos nossos protagonistas vencerem o obstáculo que mandou eles ali, eles acabam se deparando, principalmente a Maka, que sente as almas, duas almas sendo cercadas por diversas outras. Então eles logo pensam que essa alma está sendo subjugada pelas outras pessoas. O que é verdadeiramente o que está acontecendo. As outras pessoas ali julgam aquela menina pelo que ela é, pelo que ela fez e tudo aquilo mais. E até que aquela menina decide acabar com todos eles e mata todos eles com a força do Guppy, que é a espada demoníaca. Sendo assim, a gente fica nessa curiosidade de ver os nossos protagonistas vencendo ou lidando com esse obstáculo. Sendo assim, Maka e Soul vão até a igreja. E daí eles logo se surpreendem, porque o que eles encontram é uma figura só, não duas figuras que estavam separadas. E a Maka sente que tem um artesão e uma arma ali, né? E daí, então, é apresentado que a arma demoníaca, a espada demoníaca, acabou se fundindo com o corpo daquela menina. E sendo assim, ela puxa aquela espada e então temos uma cena que muito bem orquestrada, tanto pela grande trilha sonora, que é um ponto que eu não falei ainda de Soul Eater, né? A trilha sonora de Soul Eater é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É muito bem articuloso, muito estiloso, muito legal e muito único. A trilha sonora feita por Taku Inasaki, que hoje faz a trilha sonora de Bungo Stray Dogs, faz de The Regular Arithmetic School, que é Mahoka Kukou no Tosei, Akame ga Kill e Noragami. O cara é um gênio, porque todos esses títulos têm grandes trilhas sonoras, né? Você que viu Noragami, você provavelmente lembra o quanto que as trilhas sonoras eram boas. E um fator interessante, que o diretor de Soul Eater, o Takuya Igarashi, como eu falei no começo, ele é o diretor de Bungo Stray Dogs. Então, é um trabalho que se repete por muito tempo, dado que o Takuya Yasaki faz diversos trabalhos com ele. E Soul Eater é um dos trabalhos incríveis dele. Cara, eu amo a trilha sonora, tanto que eu tô usando como transição aqui a Soul Scandalous, que é a trilha sonora de Ed Card do anime. Porém, ela também é a trilha sonora do anime, que eu gosto pra caramba. E um dos maiores pecados da indústria japonesa é essa trilha sonora não estar disponível no Spotify. Isso não faz sentido pra mim. Eu queria muito algumas trilhas na minha playlist pessoal, mas enfim. O trabalho do Takuya Iwasaki, junto com o Kazuhiro Akabashi, que também trabalhou com Igarashi em Bungo Stray Dogs, trabalhou também em Star Driver, Nanatsu no Taizai, Blue Exorcist e Mob Psycho, é incrível. Porque esse arco da espada demoníaca, ele apresenta, né, a espada demoníaca muito pelo som, tá? E o Kazuhiro aqui, ele brilha fazendo isso. Porque ele traz essa questão, porque visualmente a espada demoníaca, ela tem uma boca, tal como a boca do Deidara em Naruto, por exemplo, e essa boca, ela causa vibrações de som. E a espada treme, visualmente ela treme, tudo treme, né? E vem um grito dela, né? Esse grito, ele é muito potencializado pela direção de som, que sabe muito bem como conduzir esses gritos e como abafar as vozes e fazer as vozes surgirem de certa forma. E é um trabalho incrível, sabe? Tipo, tanto de áudio, tanto de visual, assim. Tipo, o áudio é muito bem feito e eu raramente falo de som em anime quando ele não me pede, né? Eu falo sempre de Steph aqui, mas eu falo sempre o que convém pra falar.
E eu acho que falar do som na luta, principalmente, da Crona com a Maka é incrível, porque é temeroso, é amedrontador, sabe? É terror mesmo, é vibe de Halloween. Sendo assim, a luta acaba surpreendendo, porque diferente do que a gente poderia imaginar, como a bomba de Hitchcock aqui, que é o conceito de apresentar algo que vai explodir, é muito bem apresentado aqui, você tem toda a construção da força, da potência da Corona, até ela realmente conseguir vencer a Maka e, além do mais, atacar o Soul numa cena desesperadora de fim de episódio. Sendo assim, a Maka totalmente desolada é salva por uma figura que ataca em volta da porta, né? Atravessando a porta. Esse que é o Death Sight. Que, lembremos, reclamou muito de ser usado como um experimento pelo Stein. Aí vai uma questão, de novo, de subversão de expectativa. Porque a gente pensa que o Stein é um antagonista e quando a gente descobre que ele é do nosso lado, a gente entende quais são os experimentos de Death Sight a partir do momento de que o Death Sight, ele é uma foice. Né? Ou seja, por ser uma arma, o pai da Maka, e por ser um artesão, o Stein, por isso que rolava os experimentos. Por isso que ele é o maior artesão de todos. A nomenclatura dele ser o maior artesão daquela escola é justamente por ele ser o conceito do artesão por sua essência. Que é a figura que modifica a sua arma. Sabe? Então, cara, eu acho incrível. Ele tem a dinâmica, né? A própria construção pessoal do Death Sight, que é uma piada que é construída pelo decorrer dos arcos, que é o Death Sight ser um canalha. E esse arco específico, ele tenta trazer redenções pro Death Sight. Primeira redenção que ele tenta trazer é nessa batalha, né, que ele tenta salvar a Maka e ser o pai heróico. E aí depois tu tem uma depois que é ele tentando, de certa maneira, se redimir com a Maka e falar com ela, né? E mostrar que ele também ama a Maka e é a mãe da Maka. E é uma comédia, mas que tem um tom muito de seriedade. Eu gosto muito dessa relação, tá? Eu gosto de como o Soul Eater ele problematiza essa ideia do pai canalha e ele também traz essas arestas de mostrar que ele também é uma figura. Ele não é um showtucker que é só canalha, ele não é um ser humano. Né? Ele age como um ser humano, ele tem sentimentos, ele quer se redimir. E eu gosto dessa ideia. Porque eu gosto de ver personagens em queda, tentando se redimir. É pra isso que eu vejo narrativa. Pra isso que eu quero ver mais histórias, quero ler mais histórias, pra ver essas questões. Né? É empatia. E eu gosto muito do Death Sight. Eu acho que ele é um personagem totalmente coerente porque que o Soul Eater quer construir. Ainda mais pensando as próprias questões que o Soul Eater quer trabalhar. Então, cara, eu acho incrível essa batalha. Além do fato de veteranos e figuras muito fortes, como o próprio Frankenstein, estarem lutando. Isso é muito legal. E eu também gosto dessa ideia do protagonista, dos protagonistas não conseguirem resolver. Eu acho maneiro, porque tu traz um tom mais de veracidade pro que eles estão enfrentando, sabe? Quando o protagonista sempre vence, tu perde a graça. Então, eu gosto dessa ideia da primeira queda dos personagens ser na primeira luta de grande importância. Dado que é uma expansão também do treinamento deles. É o primeiro treinamento que eles não têm por, entre aspas, a tutoria de alguém. Né? Então faz todo sentido eles perderem. Né? Eu gosto bastante disso. Tá ligado? E aí a gente tem a batalha que é muito bem orquestrada. Gosto muito de como os keyframes trabalham essa questão de movimento nessa batalha. Acho que é a luta mais bem animada até então do anime. Gosto de toda a atmosfera do lugar. Eu vou até conversar um pouco disso depois que eu terminar de falar dos fatores do arco no geral. E eu gosto de como isso se resolve. Dado que Medusa, que é a bruxa que estava mandando na garota, se revela e libera sua ocultação de alma, que é um outro conceito muito interessante para a gente não abandonar o que é o tema da série, e mostra sua grandeza para todos. O que é muito interessante, porque ela é uma bruxa. A Medusa é uma bruxa.
E um dos pontos que eu acho mais interessante é como Soul Eater trabalhou a expectativa da bruxa pro que é a bruxa. Porque quando ele trabalha a Blair no primeiro episódio, ele trabalha uma figura muito caricata. É típica bruxinha e tal, sem respeito nenhum e dane-se. A Medusa não. A Medusa, ela impõe respeito, tanto que ela fala antes dela aparecer. Quando ela aparece, ela é uma figura de grande poder. Os protagonistas não conseguiram vencer o que ela causou. Então você tem uma ótima construção de antagonista. E você constrói isso de uma maneira a tal como você dá essa grandeza também na produção. A produção da parte que ela aparece, a trilha sonora, os ângulos de câmera, é tudo muito bem orquestrado. Você olhando ela sempre com tapologia, sempre por cima. Cara, é muito bom, cara. Eu acho muito bem orquestrado. Esse é um dos meus episódios favoritos. E um dos meus arcos favoritos até então. E eu gosto de como constrói toda essa questão. E aí entra no ponto que eu queria trazer o meu momento teoria, né? Que aí vocês vão ver se vocês concordam comigo ou não. É uma leitura que eu tenho sobre uma perspectiva do anime, que pode ser que eu esteja errado, tá? É uma interpretação. Você pode achar que eu estou errado, tudo bem. Pode achar que eu estou falando merda, tá bom também. Diga aí o que vocês acham, tá? Eu quero ver a teoria de vocês. Mas pra mim, esse arco da espada demoníaca, ele conversa muito, principalmente na perspectiva da Crona, sobre uma perspectiva do fanatismo. Querendo ou não. Porque, pô, vamos lá. A própria roupagem da Crona ser uma freira, né, entre aspas, ter praticamente uma roupa de freira, e agir em cima de pressões sociais impostas a ela, que tem muito a ver com socialização, dado que ela não consegue falar com meninos direito, e aí até indica um dos possíveis tabus da igreja, que seria a sexualidade dela, né, e como que isso afeta também a autoestima da personagem, porque ela é claramente uma personagem com diversos problemas sociais. Ela nunca falou quase ninguém, cara. No geral, assim. Ela não sabe interagir direito. Que dá muito esse sentido, né? E vai muito também do movimento gótico, né? O que significa essa ideia do gótico, do sentimental, do entregue, que é muito referenciado nessa cena, nesse arco também. Então, você tem toda essa construção dessa figura estando dentro de uma igreja e sendo movida a lidar com pressões sociais que são impostas pelo contexto do que é aquele lugar e o que são aquelas pessoas do Vaticano, que aí não é o Vaticano, né? Mas você pensa, tipo, Itália, tu logo vincula, né? Onde fica a Igreja Católica, Vaticano. Né? E aí tu vai associando essas questões e tal, e aí você vai entendendo essa ideia do fanatismo, né? O quanto que ele, de certa forma, afeta algumas figuras e o de como que a religião, quando você, de certa forma, constrói essas pressões sociais, você acaba, de certa maneira, construindo estigmas, né? E faz todo sentido você ter a Medusa, que é representada por uma serpente, estar mandando ser a voz que não aparece, que seria uma referência ao divino, mandando e dando ordens para a Crona fazer coisas que ela não sabe. Porque uma voz do além está falando. Pra mim, isso é muito uma construção de uma crítica a esse fanatismo, tá? E aqui é uma construção que eu acho muito bem estabelecida mesmo. No arco. Tá? Pelo o que a própria personagem constrói. E eu tive muito essa perspectiva. Ganhei muito essa visão, tá? Com o passar do tempo e assistindo o arco. E eu não sei se vocês concordam comigo. Aí é uma teoria minha, tá? Teoria de Soul Eater aí pra vocês. Sobre essa roupagem. E dá pra você tirar bastante disso se a gente for ver mais da personagem. Eu espero que eu veja, porque é uma personagem muito boa. E toda a ideia da espada demoníaca é muito legal. Ela está virando Kishin, é muito bom. Né? E esse arco ele é riquíssimo em subtexto. Né? Acho que é uma questão assim de Soul Eater que cresceu muito nesse arco porque ele ficou mais sério mesmo, porque não tem muito espaço pra comédia. Né?
E um ponto que eu também gosto é que o arco não acaba por aí. Ele tem as consequências, né? E um dos pontos que eu acho mais interessante é a construção da espada sagrada Excalibur, que é apresentada num livro pro Blackstar e é a mesma lenda que a gente já conhece do Excalibur. A gente já tá cansado já de o conto do rei que chegou e tirou a espada e tal. Aí ele vai até um lugar com o Death the Kid e quando eles chegam lá, eles puxam a espada e quando descobrem a espada, na verdade, vai pra qualquer um, porque eles são os escolhidos, as crianças, os novos escolhidos. E quando vai ver, a Excalibur é escrita. A lenda da Excalibur é escrita pelo próprio Excalibur, que é uma espada, mas uma espada completamente idiota. Tem um visual muito fofinho, que é dublado pelo incrível dublador do Senhor do Dio. Nossa, é incrível, cara. As frases dele, Excalibur! Ah, mano, é muito bom, velho. É muito bom. Aqui no Brasil, foi dublado pelo incrível André Renaldi, que é um dos melhores dubladores do Brasil hoje, tá? Incrível, incrível, incrível. Cast incrível, escolha incrível. Nossa, adorei, adorei. E aí, cara, eu gosto muito de como subverte a expectativa, né? A gente pensa, pô, é só uma espada, na verdade é um ser vivo. E que provavelmente aí vai outro momento de teoria Soul Eater é a figura do diretor da escola. Eu chuto porque ele me lembra muito do diretor Ratinho de Boku no Hero. E eu sinto que ele é a figura do diretor. Né? Mas aí, enfim. Até porque tem uma homenagem dele ao Death the Kid e o Blackstar, que vem depois, que dá muito a entender que ele é uma figura de autoridade. Então, fica a minha teoria que ele é o diretor da escola, mas isso provavelmente vai ser revelado com o passar da história. Né? Sendo assim, junto do Excalibur, a gente é apresentado o contexto geral da história. A main story, né? O história principal, o plot principal de Soul Eater. Que, bom, eu já expliquei certa parte, né? Eles estão lidando com Kishins, que são seres que atormentaram a humanidade. Mas como eles começaram a atormentar a humanidade? Vamos lá. Acontece que antes, quando armas e artesãos começaram a se popularizar no mundo de Soul Eater, foi criada uma regra, estabeleceram uma regra que não podia ser violada, né? Que era uma regra de essas armas não procurarem almas de humanos. A alma humana, em sua essência, é muito potente e levaria eles para perdição. Nesse ponto, tiveram alguns humanos que cagaram para a lei. Faz todo sentido. Sendo assim, eles comeram as almas humanas e acabaram formando esses seres malignos chamados de Shins. Sendo assim, como eles atormentaram a humanidade, a morte fez um trato com os humanos para evitar deles viverem de novo as trevas e o sentimento que teve de aflição quando os Kishins saíram e atormentaram a humanidade. Sendo assim, eles fizeram um trato para acabar com aqueles Kishins. Por isso que os humanos estão lá, artesãos e armas, estão vivendo com a morte, estão na escola que é feita para treinar eles. Né? E o objetivo deles é impedir que isso aconteça. Algo que eu acredito que não vai acontecer. Justamente pois, e aqui entra o ponto que eu quero fechar o podcast. Eu acho que Soul Eater é uma tragédia. Sendo assim, ele puxa muitos elementos dos contos gregos, dos contos que fizeram as grandes figuras das mitologias e tal. Que é um conto que dá errado. E eu vou longe nisso com 2 pontos. O estabelecimento do plot principal, ele constrói um lado de olhar para os Kishins dessa maneira, né? E de eles estarem perdendo a disputa. Porque se eles estivessem ganhando a disputa, não tinham muitas mortes de humanos ainda. Né? Eles estão tentando manter o controle, mas o controle está cada vez mais caindo. Principalmente quando as figuras, que são as bruxas, começam a agir. Cara, a Medusa, ela vive como disfarce, né? Mas ela vive na escola da morte.
Ou seja, já é muito enraizado. Eu gosto dessa questão porque eu gosto de histórias que a coisa já não dá pra resolver. Porque você trabalha as coisas de maneira muito mais interessante, sabe? Do que, por exemplo, tu pegar um Cavaleiro do Zodíaco, que você tem os cavaleiros e tudo é muito resolvido, porque a Atena já é muito resolvida e eles estão tentando invadir o mundo pra acabar com o mundo. Não. Os Kishins estão naquele mundo, são frutos daquele mundo, estão imbuídos naquele sistema que o mundo tenta se construir. Então eu acho que isso é muito bem construído nesse ponto, que você constrói tudo de uma maneira muito sutil e muito legal, porque tudo dá a entender que as coisas podem dar errado. E eu gosto dessa questão. Porque você pegando essa questão do plot principal em conjunto com outro fator, que são as consequências da batalha do Soul contra a Crona e a espada demoníaca, que é ele ser atacado pela espada demoníaca, a gente é apresentado ao contexto de que o sangue da espada demoníaca tem o controle sobre quem ela atinge, né? E a partir do momento que ela teve o contato com o sangue do Soul, a gente começa a entender que possivelmente duas opções possam acontecer com o Soul daqui pra frente. E aí é a teoria minha, que constrói mais desse imaginário de Soul Eater ser uma tragédia. Como eles estavam convivendo com Kishins, né? Sendo Kishins, e a espada estavam transformando as outras pessoas em Kishins, você pensar no Soul, você pensa em duas alternativas. Ou o Soul vai se tornar uma figura que é controlada por essa espada demoníaca, o que vai fazer sentido, ele se transformar talvez num meio Kishin e isso ser atribuído a uma questão dele se isolar, e aí tu pegar o tema da compatibilidade, que foi o que foi apresentado nesses 3 arcos, e jogar no lixo, porque agora ele não vai conseguir ser compatível, e sendo assim, você vai trabalhar uma outra aresta disso, porque você vai trabalhar a incompatibilidade, que é também um dos pontos da compatibilidade. Eu gosto disso. Gosto de você construir ainda mais esse tema. E aí eu pensando em relação à construção narrativa que essa obra está tendo, tá? Eu sendo chato da narrativa que eu sou. E também tem um outro ponto, que é o ponto de talvez isso ser um agravante, que eu acho que é o que o Soul Eater não vai fazer, que é ir pro lado bom da parada. Tipo, ele tem um modo berserk, tipo o Eren em Attack on Titan, de virar o Titã e tal. Isso sim é uma coisa boa. Então temos essas duas arestas, que podem ser trabalhadas em Soul Eater. Eu sei que o anime é original, o final. Então eu vou julgar o anime, tá? O mangá, só se vocês pedirem, eu leio o final. Mas o anime, eu vou jogar o anime. Por enquanto, a gente tá na parte canônica, né? Então, as minhas expectativas estão muito por aí. Mas eu vejo muito essas duas arestas sendo construídas. Porque eu acho que é o que faz sentido com o que Soul Eater tá construindo. E o que a história pode indicar no início. Soul Eater era uma tragédia. E eu gosto muito do sonho do Soul. Inclusive, pra mim, é uma das pontos mais legais, né? Ele tá sangrando, aquele quadro muito lindo. E aí ele sai de dentro da maca e tal. Cara, isso vai afetar muito ele, a maca. Que dá esse indício desse tema da incompatibilidade. Que eu acho que vai ser muito bem orquestrado. E eu gosto de Eu Sou Eater ser uma tragédia. Eu espero que as coisas se construam de uma maneira ainda mais interessante com o passar do tempo. Porque Soul Eater até então é um Battle Shonen muito divertido, muito bem orquestrado e que sabe muito bem o que está contando. E eu acho que isso, numa época, né, que a gente está convivendo com muitos Battle Shonens que estão muito apressados e não sabem o que querem contar, é muito legal, muito divertido. Soul Eater tá sendo um ótimo anime. Obrigado, Neto, por pedir esse anime, tá? Eu continuarei analisando ele inteiro aqui, os 54 episódios. Vejo vocês no próximo podcast de Soul Eater. くず星きらめく夢の星さ I wanna be 行こうぜ行こうぜ行こうぜ Bom, pessoal,
esse foi o segundo episódio do Cantinho do Tio. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi muito divertido pra mim conversar sobre Soul Eater, tá? Foi um anime muito bom. Muito obrigado pelo pedido, Neto. Lembrando que você pode pedir tanto pela Twitch, @oti_oficial, que vai estar aí na descrição, tanto esperar que eu pegue algum anime aqui pra assistir. Tem alguns que eu quero muito conversar aqui que vocês não pediram na live, mas que eu quero conversar. Como o próprio Windbreaker, que eu vou conversar até o final. E como Mahoka Koukou no Hitosei dessa temporada, que também é citado nesse podcast, que eu futuramente, possivelmente, farei um episódio, tá? Tô curioso pra fazer vários episódios de Mahoka e ver o que vocês acham. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de deixar as 5 estrelas no Spotify pra ajudar. E o like pra ajudar também no YouTube, caso você esteja assistindo isso. Isso tá saindo tanto no Spotify quanto no YouTube. Você pode me apoiar de duas maneiras. E caso você queira pedir um anime, dê uma olhada na lista de pedidos que vai estar aí na descrição. E aí você poderá ajudar tanto eu financeiramente, quanto pedir um anime que você queira muito que eu analise aqui. Beleza? Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo Cantinho do Ti. Fiquem bem. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!